Então, olá, turma do canal facebook.com/regimentos legislativos. Como prometido, nós estamos agora respondendo aquela enquete das perguntas que vocês fizeram para que pessoas recém-aprovadas em concursos da Câmara pudessem responder. Então, eu tenho aqui a honra de ter, juntamente comigo, nessa entrevista, o Fabiano e a Iana. São duas pessoas aí espetaculares que eu tenho o privilégio de poder conviver. O Fabiano, tive contato com ele quando eu ministrava curso sobre medidas provisórias e regimento comum, e ele se preparava para o concurso de analista em 2012. E a Iana, tive a oportunidade de conhecer num curso que eu ministrei no CEFOR, e logo em seguida eu vim trabalhar na representação brasileira do Mercosul, local onde ela já trabalhava. Então hoje nós convivemos aí dia a dia. Mas vocês estão interessados em saber sobre como se preparar da melhor forma para passar em concurso. Fabiano, uma palavra inicial aí de incentivo. Bom, o que eu posso dizer como experiência própria é que o concurso da Câmara, como eu sempre converso com o Luiz e com os colegas, para mim ele parecia uma coisa inatingível, uma coisa inalcançável. Você talvez está satisfeito com onde você está, eu já era servidor de um outro órgão, e aí quando você vê a Câmara dos Deputados, TCU, Senado, essas coisas, você imagina que não consegue alcançar. Mas isso é uma pura ilusão. Se você tiver determinação, se você corre atrás, se você estuda, se você tem comprometimento, você consegue. Aos poucos, você não vai conseguir de imediato, mas com estudo, com determinação, é possível para todo mundo. Então a gente tem a gente imagina que é um abismo muito grande que você não vai conseguir, mas se você estudar, tiver determinação, você consegue. Experiência própria, tem colegas meus que conseguiram também, e todos eles estudaram bastante e com afinco. Maravilha, essa é uma palavra muito importante, que é o acreditar. Eu sempre digo isso. É importante que você tenha fé. Se você acredita em Deus, tenha fé em Deus, no Ser Supremo, tenha fé em você mesmo, olhe para o futuro, acredite e caminhe com determinação e disciplina, você consegue resultado. O Fabiano conseguiu, a minha experiência de vida também, eu também consegui. Tive uma formação secundária bastante deficiente, estudei em escolas públicas, mas a necessidade da vida me fez me dedicar aos estudos e eu consegui êxito. Iana, qual a sua palavra inicial aí para as pessoas que estão se preparando para a Câmara? Bom, realmente acho que assim, a beleza de concurso público é justamente que só depende de você. Não importa assim de uma pessoa ir com a sua cara ou não importa, né, se você tem algum conhecido ou não, tudo depende do seu esforço. E eu acho isso assim maravilhoso. Aqui todo mundo é igual, todo mundo, né, estudou igual, é capaz igual, né, batalhou para estar aqui. E eu acho que é isso, realmente acreditar, se esforçar, ir atrás, que realmente nada é inatingível, como o Fabiano falou. Maravilha, gente. Olha aí, duas lições aí maravilhosas pra gente. Eu costumo dizer, sonhe grande. Quando tiver que mirar, mire na lua, porque se você errar, certamente, você provavelmente vai acertar aí algumas estrelas. Isso vai abrilhantar a sua vida e abrilhantar a vida daqueles que estão ao seu redor. Que tal a gente responder aí a primeira pergunta? Eu vou deixar, na verdade, a primeira por último, porque a primeira foi a mais votada. Então vamos pensar aqui em pergunta número 4. Como era a sua rotina de estudos, Fabiano? Bem, para a Câmara especificamente, né? Eu trabalhava já, trabalhava no órgão que eu trabalhava 8 horas por dia, então assim, era uma rotina apertada, né? Quando você tem muito tempo, às vezes você não aproveita o tempo que você tem e fica ocioso e não consegue ser tão eficiente. Como eu tinha pouco tempo, então eu tentava pegar essas lacunas no intervalo do almoço e quando eu saía do trabalho, e tentar o máximo de rendimento possível. Segunda a sexta, né? Então trabalhava, estudava durante os intervalos de almoço, almoçava bem rapidinho no trabalho, já voltava para estudar até o retorno dos trabalhos e saía e ficava entrava à noite, 10, 11 horas na biblioteca de segunda a sexta e aos sábados o dia todo. Domingo descansava, né? E tentava, durante esse tempo que eu estava estudando, me concentrar ao máximo, me desviar
também o mínimo de outras coisas, mas é impossível você alcançar 100% de rendimento. Você precisa de um tempo para descansar, para relaxar, para dar uma esparecida e tal. Então, o que eu tentava fazer mesmo era minimizar esses desvios, né? E durante esse pequeno tempo que eu tinha diariamente, tentar ser o máximo eficiente para conseguir assimilar o máximo de conteúdo. E aí e o conhecimento é cumulativo. Quer dizer, um dia parece não ser muita coisa para quem trabalha, mas se você acumula 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, quando você vai sugar, tentar extrair o que você adquiriu em conhecimento, é bastante coisa. E com isso eu acho que eu consegui alcançar vários amigos meus, por exemplo, que tinham todo dia para estudar, né, e que às vezes não aproveitam o tempo da maneira apropriada, adequada. Né? Então, tempo realmente é precioso. Assim. Então, a minha rotina era essa. Né? Trabalho, estudo, trabalho e domingos descanso. Então, acho que a ideia central aí é otimização do tempo. Nem todo mundo tem todo o tempo do mundo. É saber aproveitar bem o tempo que tem, concentração, planejamento, para se chegar lá. E Ana, quanto a você? Bom, para a preparação para o concurso da Câmara especificamente, eu também já era servidora, trabalhava no Senado Federal e eram 6 horas corridas, eu trabalhava de 1 às 7. Então, principalmente depois que saiu o edital, eu tentava acordar, né, começar a estudar às 7, 8 da manhã, e até umas 11, 11h30, e aí parava para me arrumar para o trabalho, ia para o trabalho. No trabalho normalmente não tinha muito tempo para estudar, então à noite quando eu chegava em casa, quando não estava muito cansada, ainda tentava estudar alguma coisa, mas deixava as matérias um pouco mais leves, né, para esse período da noite. Muito bom. E bom, falando um pouco, né, de descanso, lazer também, final de semana, né, assim, final de semana eu costumava estudar também. Mas assim, sempre não estabelecia número de horas certas para estudar. Estudava enquanto, né, tivesse cabeça, enquanto estivesse rendendo, e tinha dia que, né, por conta ou de compromissos sociais ou de cansaço, também não estudava. Legal. Então, não é preciso parar a vida completamente, né? Dá para dedicar um tempinho à família, um tempo aos amigos. É claro que esse tempo nessa fase de preparação, principalmente após o edital, é uma atenção reduzida que a gente tem para amigos, familiares, e é muito importante contar com o apoio desses amigos e familiares que, né, nesse período de preparação mais intensa, vão nos dar mais flexibilidade até para a gente poder se dedicar, vão evitar ficar nos procurando muito, mas um aniversário, uma confraternização mais importante, dá para participar, não é isso? Sim, só para concluir essa questão, uma coisa que eu acho bastante importante é que nada vem de graça, então quer dizer, exige muito sacrifício. Quando a gente diz aqui que estudou e que tentava maximizar o tempo de estudo, de fato isso foi feito, porque você, por exemplo, não pode, eu imagino dessa forma, você que vem num ritmo de estudo bastante intenso, se dá o luxo de, por exemplo, descansar durante 1 semana para ir para um carnaval, uma coisa assim, porque isso quebra totalmente no meio a sua programação e o seu ritmo. Quando você volta em outro ritmo. Então, quer dizer, exige sacrifício, você vai ter que abdicar de bastante coisa, mas é por um pequeno, se você imaginar que você tem a vida toda depois de aprovado para estar aqui dentro, isso é um pequeno espaço de tempo, muito pouco, né? É um sacrifício. Você não precisa deixar tudo de lado, assim como a Ana falou, você consegue participar de alguns compromissos sociais, etc. Mas nesse momento o mais importante é dar atenção para os estudos e deixar para depois determinadas coisas que talvez na hora, naquele momento, não, assim, possam ser prejudiciais ao seu ritmo de estudo. Eu costumo dizer que quando você passa num concurso dos seus sonhos, um bom concurso como é o concurso da Câmara dos Deputados, é um concurso que transforma a vida. A minha vida mudou, a vida de muitas pessoas mudaram, eu costumo dizer que muda para melhor. Bem, a gente falou aqui em abrir mão de uma série de lazeres, de companhias, mas após a aprovação, como é que você vê essa parte de como passou a ser o seu tempo para lazer,
para convívio com as pessoas, oportunidade de passeios, viagens? Como é que foi isso aí? Teve um salto de qualidade? Eu vou deixar a Iana responder dessa A Iana, pela alegria dela, a gente já viu qual é a resposta que virá, né? Não, eu acho que assim, o melhor daqui é estar numa casa que proporciona de tudo. Tanto quem quer realmente trabalhar muito, né, construir uma carreira rápido, quanto quem quer aproveitar que passou num concurso e quer se dedicar mais à vida pessoal. Então, com certeza a gente percebe que, assim, querendo, vai ter tempo, né, para voltar a fazer tudo que gostava, às vezes reiniciar, né, atividades que parou, ou começar coisas novas, estudar, por exemplo, né, fazer outros cursos, né, que não tenham nada a ver com estudo de concurso, né, se dedicar a hobbies também, e claro, também com contra-cheque dá para viajar bastante. Muito legal. Bem, a gente respondeu nessa primeira parte, a gente começou com a pergunta 4, como era a sua rotina de estudos, mas aqui a gente acabou respondendo a pergunta número 2, que é como era o cronograma de estudos, carga horária e /regimento, e se conciliava os estudos com lazer e atividades físicas. Essas perguntas aí já foram respondidas aí nesse conjunto de respostas. A gente não falou de atividade física. Ah, é verdade, atividade física, isso. Mas, vamos lá então. Uma preocupação grande, de quem está estudando, é com a questão de quantidade de horas que você faz e tal. Eu também tinha isso, assim, tentava estabelecer um mínimo de carga horária de estudo. Mas mais importante que isso não é saber se você estudou 1, 2 ou 3 horas, é saber se nesse espaço você conseguiu qualidade de estudo. Porque às vezes não adianta você estar um zumbi ali estudando, mas você não está assimilando nada. Mais importante do que você estudar todo dia, o dia todo, é você estudar, nem que seja pequenas parcelas de seu tempo durante o dia, mas que esse estudo seja assim, suficiente para que você não esqueça o conteúdo depois. Então, a qualidade, o foco na qualidade. Óbvio que você, para ter qualidade, você precisa também ter certa quantidade, mas o mais importante é a qualidade de estudo. Eu costumo dizer no livro do Daniel Goleman, um livro chamado Foco, ele fala muito da importância da atenção concentrada. A atenção concentrada é a principal causa aí do sucesso. Quando a gente fala de estudos, aí se você está estudando com atenção concentrada, ainda que você tenha estudado somente 1 hora, é muito melhor do que às vezes você ficar 3, 4 horas na biblioteca fingindo que está estudando. Então é melhor pegar 1 hora, se isola, arruma um local apropriado, se concentra, o rendimento é incomparavelmente melhor e aí sobra tempo para a atividade física. O que vocês têm a dizer sobre a atividade física na preparação de vocês? Eu sei que é uma questão muito difícil porque às vezes a gente quer estudar e acaba descuidando da preparação física. Você quer responder primeiro? Bom, no meu caso, assim, eu sou muito preguiçosa, então quando eu estou precisando de tempo, normalmente a primeira coisa que vai embora é a atividade física. Mas, assim, não é uma regra para todo mundo, eu acho que tem muita gente, assim, principalmente que tem o costume de fazer exercício, que sente falta, inclusive, vê que depois da prática de atividade física melhora o rendimento do estudo, aumenta a concentração. Então existem casos e casos, assim, não me fez falta na época, mas é uma coisa também que você pode retomar depois que toma posse, e cuidar melhor da saúde também, mas acredito que não é decisivo, muita gente que já tem o costume de fazer exercício, se tiver tempo realmente vale a pena continuar fazendo. Sem dúvida alguma, você praticar qualquer que seja atividade física, qualquer que seja, isso vai te dar uma disposição para várias outras coisas na sua vida. Isso não resta dúvida. Agora, cada um tem uma experiência própria, uma experiência pessoal, Eu, no meu caso, como eu já trabalhava e tinha pouco tempo, eu tentava usar esse tempo o máximo mesmo para estar estudando. Então, quando eu não estava estudando, como eu te disse, no domingo eu aproveitava para descansar e eu não praticava, não fazia nada, não corria, sabe? Então, eu ficava mais, embora eu pudesse também aproveitar pelo menos o domingo para fazer uma caminhada, não fazia, Agora, hoje, uma vez aprovado, eu aproveito o tempo que me sobra e faço várias coisas, que a Câmara me proporciona, Com o tempo de trabalho eu consigo conciliar os dois.
Agora, tem gente que não consegue ficar sem ir na academia, tem gente que não consegue ficar sem jogar futebol, sem praticar qualquer tipo de esporte. E ele consegue, né, encaixar isso na sua agenda e ainda assim fazer também, continuar estudando e tudo mais. Depende, às vezes, do quanto a pessoa tem seu tempo comprometido com os estudos e com outras tarefas que são dispensáveis para ela. Eu penso dessa forma. Então, no meu caso, eu não tinha tanto tempo para fazer isso, mas então eu tentava aproveitar para descansar no domingo e não para sei lá, tentar para cansar com outra coisa, assim, porque a atividade física é uma rotina também, assim como os estudos. Se você não está fazendo todos os dias e faz um dia eventualmente, no outro dia você vai acordar, sei lá, o corpo todo doendo, isso pode prejudicar. Então, eu tentava isolar ao máximo qualquer coisa que pudesse atrapalhar, né? Você tem que saber como se aproveita, pro bem ou pro mal. Eu assisti recentemente uma entrevista de uma médica nutróloga e um preparador físico no canal de televisão, uma semana, 10 dias atrás. E essas duas áreas são muito importantes. Eles estavam justamente falando da questão do exagero que às vezes se tem. E aí, quando penso em concurso público, eu costumo dizer, olha, não dá para ficar 2 horas na academia. Porque, primeiro, você vai gastar 2 horas em atividade física, quando a sua prioridade deveria ser os estudos, já que você está focado num concurso. E, além disso, depois daquelas 2 horas, você vai precisar de algumas horas para recuperar a energia que você gastou. Então, tenho conversado com alguns profissionais dessa área. O recomendado é que você faça exercícios moderados, principalmente numa época de preparação, na época do edital, exercícios moderados. O seu preparador físico, seu personal trainer vai talvez te orientar melhor, mas algo em torno de meia hora, 40 minutos, você gera energia no seu corpo para aproveitar bem o estudo. Se você começa a fazer 1 hora, exercícios pesados, você tende a perder energia na hora dos estudos. Uma outra questão que os alunos querem saber: como conciliar o estudo do regimento com a Constituição nos aspectos não atualizados naquele, mas que na prática prevalecem rotinas regimentais? Não, é como a gente discutiu um pouco antes de começar a gravação, assim, realmente tem que prestar atenção. A banca pode cobrar divergências, né, chamar atenção para divergências entre a Constituição e o regimento interno. Mas eu acho assim que um bom material de estudo, principalmente um bom professor, vai alertar para essas diferenças, né, e dizer qual é a solução também, o que o examinador espera que se responda. Eu acho que talvez a pessoa que enviou essa pergunta estivesse pensando como você faz, por exemplo, se você se prepara com base no diploma legal, na Constituição, no regimento interno, e enquanto a prática administrativa muitas vezes é outra. E realmente acontece muito aqui que você vê que o regimento não é seguido à risca. Então existem vários acordos né? Então é óbvio, precisa saber de conhecer de regimento, mas nem sempre ele é utilizado. Mas para efeito de prova, eu costumo dizer que você tem que esquecer, tem servidores que trabalham com isso aqui, com regimento, e às vezes vão fazer a prova também do concurso e está viciado, né, por coisas que são rotineiras, assim, de praxe, e pode acabar escorregando e errando uma questão por essa questão. Você tem que se atentar em seguir estritamente o que está no regimento interno, o comum, e na Constituição Federal. Então, quer dizer, o que está fora da Constituição do regimento para a prova não vale. Pode valer aqui dentro, para os deputados, os acordos. Então você tem que seguir, estudar e tentar responder sempre baseado em algum diploma legal, em algum ato normativo, Constituição, lei, decreto e regimento. Sim. Eu acredito que seja dessa forma. Eu costumo orientar muitos meus alunos, por exemplo, quando a gente pensa na questão da sessão legislativa extraordinária, onde o regimento não foi atualizado com a emenda 32 de 2001. Então, quando a gente lê a letra do regimento, a gente vê lá, a Câmara vai deliberar somente sobre as matérias objeto da convocação. Então, isso é a literalidade do regimento interno. Só que a gente não pode esquecer que a Constituição foi alterada
e passou a prever que, além das matérias objeto da convocação, vão ser incluídas as medidas provisórias em vigor. Agora, como que o aluno deve se portar? Ele deve conhecer os dois textos, saber exatamente o que a Constituição diz, ou seja, matérias objeto da convocação e medidas provisórias em vigor vão constar da pauta de convocação extraordinária, e saber que o regimento só diz matérias objeto da convocação. Porque o examinador pode cobrar isso numa prova de direito constitucional e você precisa saber o que diz a Constituição. Pode perguntar o que diz o regimento e você precisa saber o que diz o regimento. E pode ainda pedir para você interpretar as duas coisas. É uma prova que abrange o processo legislativo de uma maneira mais ampla, onde você tem que conciliar as duas informações. O concurso de 2012 foi muito interessante, vocês fizeram e passaram por essa experiência, onde havia uma questão discursiva sobre a posse das sessões preparatórias e havia diferença entre o texto da Constituição e o texto do regimento. Como é que vocês se saíram aí com essa questão discursiva? Quem lembra? Quem lembra? Não, eu me lembro que isso foi um ponto que foi abordado durante os estudos, né? Inclusive, talvez com você, tenha comentado, olha, a Constituição, houve uma emenda constitucional, que alterou as datas e tudo mais, o regimento diz isso, né? Vá com essas duas informações, né? E se cair qualquer pergunta dessa natureza, né? Tente interpretar o que está perguntando, né? Porque você precisa saber o texto do regimento, e se ele pergunta de acordo com o regimento, você responde de acordo com o regimento. Se ele pergunta de acordo com a Constituição, você responde de acordo com a Constituição. E se ele pede, assim como você falou, para você relacionar os dois, você vai saber. Então, a gente acho que foi um ponto abordado, meio que uma questão acertada, o professor já previu que isso poderia acontecer, e pelo menos comigo foi dessa forma. Então, não tive nenhum problema quando pediram para escrever sobre a posse, baseado no texto constitucional, bem como no texto regimental. Eu acho que foi isso. A gente, né, no fim, colocou as informações do regimento, no geral, mas atualizando, né, com a Constituição, que é o que prevalece. Isso é uma questão muito importante. Acho que tem uma pergunta aí que acho que daqui a pouco você deve chegar nela, que pergunta sobre a discursiva. Sim. Então, já adiantando um pouco, é você se ater ao que está sendo cobrado na questão. Se a questão pede X, você tem que responder X objetivamente. Você não achar que vai fazer uma firula e colocar alguma informação ali, talvez para brilhantar a resposta. Não, se atenha ao que está, o comando da questão, e responda aquilo que está sendo solicitado. Simples assim. O examinador não vai tirar ponto você ter respondido corretamente. Ele pode tirar pontos, mas você às vezes pode daí se comprometer com a resposta, né? Quanto mais você escreve, mais você tem tendência a errar. Então, sim, seja objetivo. Ok. Então, nessa dica, como foi colocado aqui, um bom professor vai já trazer certamente esclarecimento sobre o que a Constituição diz, o que o regimento diz e como conciliar essas normas. E aí, falando nessa questão de regimento, uma das perguntas inclui aqui, qual material usou de regimento interno? Eu vou até ampliar um pouco isso. Vocês fizeram cursos de regimento interno, trabalharam apenas com livros? O que vocês fizeram para aprender regimento interno? Bom, eu já tinha tido experiência, né, de fazer o concurso do Senado, embora fosse diferente, porque o nível de cobrança, né, para a área administrativa de regimento era muito menor. Mas no cursinho que eu fiz tinha aulas de regimento, não foram aulas assim tão boas, mas já deu para ter uma noção do que prestar atenção, do que era mais importante, do que era mais assim menos importante. E acabou que, como eu já estava trabalhando, né, na época do concurso da Câmara, eu optei por não pegar nenhum curso. Usei um livro que trazia o regimento de maneira esquematizada e fui memorizando, né, estudando, memorizando em cima disso. Mas assim, realmente uma coisa que eu percebi é que quando você, e nesse ponto ter aulas me fez falta, é que mesmo que seja uma informação às vezes, né, muito memorizada, quando você entende o que aquele artigo quer dizer, você, né, tem chances de recuperar aquilo de maneira muito mais fácil na hora da prova. Sim. Então, assim, no final que eu fiz, que me ajudou bastante, é uma coisa que eu gosto de fazer também,
muitos cursinhos oferecem uma aula de resolução de exercícios perto já da data da prova, que aí você já, né, vai direcionando melhor, vai relembrando os aspectos que estudou antes e vai também vendo como é que está seu conhecimento, o que precisa ter mais atenção e o que já tá decorado. Bom, meu estudo de regimento passou muito por mim só, com lendo o regimento sozinho, fazendo as minhas anotações e tentando decorar várias coisas, porque tem aspectos do regimento que você interpreta e tem outros que você simplesmente decora, não tem como, e você tem que estar o tempo todo estudando o regimento você não pode esquecer, todo dia você tem que estar pegando nele e tem sempre um artigo posterior que está relacionado a um artigo anterior, e quando você vai conseguindo fazer essa conexão, aí você percebe que você realmente está assimilando o conteúdo. Então, eu estudei muito dessa forma, mas me ajudou também, eu fiz um curso de resolução de exercícios, comprei um livro também de resolução de exercícios, e a Câmara tem um livro muito bom, excelente, que é aquele livro que eu ficava imaginando que eu precisava de fazer uma aula teórica para poder aprender o regimento. Enquanto eu cheguei a frequentar 2 ou 3 aulas teóricas, a resolução de exercício eu acho que é um curso que vale a pena fazer, porque daí o professor corrige. Mas o curso teórico, quando eu estava eu falei, poxa vida, eu estou estudando e o que o professor está falando é o que eu já sei. Então, assim, né? Então, eu utilizei muito esse livro, é o livro da Câmara, que eu descobri durante os estudos, nem sabia inicialmente, mas você estabelece contato com várias pessoas, então cada pessoa acrescenta de alguma forma. Então, eu descobri esse livro através de alguns dos meus colegas. E esse livro traz todas as informações que você precisa. Se você tem dúvida, você vai lá, você pode ir, que ele é perfeito, muito bom, didático na explicação. E se ainda resta alguma dúvida que você não consegue através desse livro, você pode perguntar para o professor, que no meu caso era professor de resolução de exercício, que ele me ajudava. Mas passou muito por isso, eu estudava sozinho, as dificuldades que eu tinha eu recorria ao livro, e o curso de resolução de exercícios foram fundamentais assim, para a minha preparação de regimento. E todos os dias, não pode deixar de estudar nem um dia sequer. Regimento é todos os dias, vai lá na frente, está no artigo que remete ao outro, vai no outro artigo e tal, e vai fazendo essa concatenação de ideias, e isso naturalmente entra na sua cabeça. Ao final do curso, ao final dos estudos, você já vai estar com o regimento bem assimilado. Muito legal. Eu imagino que... Que livro! O público está perguntando isso. Que livro maravilhoso é esse? É um curso de regimento interno da Câmara, ele é aberto ao público, qualquer um pode entrar. Se você colocar no Google, você vai ver. Um dos autores, inclusive, Um dos autores está aqui. Luiz Cláudio. Até então eu nem o conhecia, eu via conhecer depois quando eu fui fazer o curso de medida provisória com ele, né? E tem também o livro dele, também acho que pela editora Gran Curso, também, que é um livro de exercício muito bom, excelente. Vai mais profundo até do que é cobrado na prova. Você tem que ter esse cuidado também, porque às vezes você quer achar coisa e não tem, porque é um estudo tão aprofundado que a prova vem bem mais rasa, bem mais superficial. Ok. Então, curso de regimento interno, um livro de autoria de 3 servidores da Câmara: André Carneiro Correia de Sá, Miguel Jerônimo da Nóbrega Neto e eu, Luiz Cláudio Alves dos Santos, escrevemos esse livro aí, um livro que já está fazendo história aí há praticamente 10 anos, já na 3ª edição pela Câmara dos Deputados, e você pode adquirir gratuitamente na Biblioteca Digital da Câmara, www.bibliotecadigital.gov.br. Você tem acesso a esse material em PDF e pode estudar com esse livro aí. Estamos nos aproximando aqui do final. Respondemos praticamente tudo. Agora, a questão mais votada: como elaborar uma boa prova discursiva. Eu já solicitei apoio aí, provavelmente a gente vai trazer um outro vídeo com uma especialista em redação, língua portuguesa, para nos trazer algumas dicas, mas vamos ouvir aí o que os candidatos recém-aprovados.
Eu vou começar essa pergunta pela Iana, porque a Iana ela passou no concurso do Senado Federal e muito interessante, porque assim que ela tomou posse no Senado Federal, saiu o concurso da Câmara e bateu aquela dúvida. E agora? Fico por aqui ou encaro mais um desafio? Verdade. Mas aqui tá no Senado, ainda, né, encarar o desafio de estudar para a Câmara. Tenho colegas que entraram junto com a Yane e quando saiu, que se a gente estudava junto quando saiu o concurso, se aposentou, não quis mais fazer. E ela ainda prosseguiu. Então, Não, só esclarecendo que também foi um upgrade de técnico para analista, né? Então, pelo menos assim, no final da carreira compensaria muito, mas não que realmente, né, um cargo no Senado Federal também já está de muito bom tamanho também. Com certeza. Mas, bom, a prova discursiva foi decisiva para mim, principalmente no concurso do Senado, porque com muitos empates na prova objetiva, né, notas parecidas, muito próximas, o que garantiu assim, minha classificação dentro das vagas acabou sendo a prova discursiva. E com ela eu aprendi coisas que também, né, levei para o concurso da Câmara, que também teve 2 redações. E, bom, basicamente, assim, o que eu aconselho é, primeiro, como o Fabiano já falou, ver o que o enunciado está pedindo e responder aquilo, né, claramente, ver se bater o texto, assim, ver se está respondendo tudo que foi pedido e de maneira clara, objetiva. Outra coisa, uma coisa importante é você dominar principalmente o conteúdo, né, de conhecimentos específicos do edital, porque é de lá que sai o tema da redação. E, bom, se preocupar em construir um texto, né, em que se identifique facilmente introdução, desenvolvimento, conclusão. E uma coisa, assim, que eu digo por mim mesma é também se preocupar com os aspectos formais, né, às vezes do texto. Às vezes a gente se preocupa muito com o conteúdo, em escrever direito, mas isso também conta bastante, né, assim, respeito às margens, respeito ao espaço de recuo do parágrafo, tentar fazer tudo com a letra legível. No concurso da Câmara, é curioso isso, acho que foi a palavra sessões. Na pressa, o acento, né, o tio saiu mais em cima do E do que do O. E eu perdi ponto por causa disso. Olha só. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente não dá importância, mas que pode ser que tenha um peso grande lá na frente. Só uma intervenção. Eu também perdi ponto, porque na questão de colocação pronominal, mesóclise e próclise, assim, teve uma determinada palavra que eu utilizei de forma errada e eles cortaram, então realmente eles desanaliam. E é isso, e uma coisa assim que parece óbvia também, que muita gente não faz, é reler o texto no final, né? Ver se realmente ele está claro, está com tudo que é pedido. Eu demoro um pouco para escrever, então nem sempre eu tenho tempo de fazer um rascunho mesmo assim perfeito para passar limpo depois, mas eu tento construir a estrutura do texto mais ou menos na cabeça, vendo assim o básico que ele tenha começo, meio e fim, e que ele responda a tudo que está pedido no enunciado. Legal. Antes do Fabiano responder, tem um caso curioso. Eu até fiquei sabendo desse caso ontem, quando eu convidava um colega para dar o depoimento. Ele passou no concurso de analista em 2000, o mesmo que eu também passei, uma prova de redação dificílima, e aí ele estava contando a experiência dele. Ele é professor de língua portuguesa, fez toda a estrutura da redação e quando ele foi redigir para valer, ele trocou o terceiro parágrafo, escreveu o terceiro parágrafo onde deveria ser o segundo parágrafo. E aí ele teve que ter criatividade para improvisar e conseguir readaptar ali para resolver esse problema. Então é uma questão que eliminaria muita gente, né? Uma falha dessa, o candidato se desesperaria se não estivesse bem preparado e perderia a chance da aprovação. Ele, como já era professor, teve a criatividade e a habilidade, conseguiu contornar esse problema, um grande problema. Bem, o conselho que eu posso dar para quem está preocupado, muito preocupado com a redação, é que assim, você precisa saber o que pode ser cobrado. Então pode ser cobrado um texto
dissertativo, como pode ser cobrado um parecer, como pode ser cobrado um estudo de caso, etc. O edital vai trazer isso. Então estude as peças que podem ser cobradas e saiba que não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas às vezes se assustam quando ouvem falar que vai ter um parecer, que tem elaboração de um parecer. Eu mesmo, o primeiro contato meu, eu imaginava que o parecer fosse uma coisa de outro mundo, quando na verdade eu fui fazer daí um curso e com uma aula eu já estava sabendo, pelo menos a estrutura do parecer eu já conseguia fazer. O mais importante, né, é um passo importante você saber as peças, mas o mais importante é o conteúdo. É claro que se tratando da Câmara não deve vir, né, vai ser muita coisa que tem que ser estudada e a redação deve sair dali. Às vezes não é possível você saber bem de tudo, talvez não é possível você saber tudo, mas pelo menos o que é essencial do conteúdo específico que vai ser utilizado para a redação, você precisa saber, e saber bem, porque, conforme você mesmo acabou de dizer, você de repente pode não saber exatamente, não pode saber a resposta para a questão, mas se você tem elemento suficiente para poder chegar próximo, já é um bom progresso. Então, para mim também, na experiência minha da Câmara, a redação foi determinante. Eu estava fora dos aprovados com a prova objetiva e a redação me trouxe para dentro. Então, ela tem um peso muito grande. Então, você tem que se ater ao que a prova está pedindo. O examinador já deu um monte de redações. Se a sua for a última que ele for pegar para ler, ele já vai estar cansado. Então, quer dizer, no comando já vem, faça um texto, perpasse por isso, isso. Então, tente seguir estritamente o que ele está pedindo, porque ele vai bater o olho e não vai ter problema. Agora, se você começa a responder de trás para frente, do fim para o início, aí ele pode causar uma confusão na cabeça dele e ele ali já está cansado, né? Enfim, então quer dizer, a prova é subjetiva mesmo, você sai da prova de repente achando que fez uma boa prova, mas você não tem confiança de saber que vai ter uma boa nota, porque depende também da subjetividade do examinador. Sim. Então, se você tiver confiança no seu conteúdo e seguir estritamente o comando da questão, de ser objetivo nas respostas, não tem muito motivo para ele tirar ponto e você não conseguir uma boa nota. Sim. Então, e conte, né, com a fé e com Deus também, porque ele ajuda muito. Assim, a gente fala assim, mas é porque de repente vem exatamente aquele tema que você sabe. Uhum. Então isso é uma coisa, as pessoas falam sorte, né? Eu costumo dizer que isso é uma coisa divina mesmo. Deus trouxe para você uma prova que você sabe fazer. Sim. Então aproveite esse momento. Se é aquele tema que você mais domina, então se deleite, mas tenha conhecimento. Não vá para uma prova, principalmente da Câmara, despreparado, né? Porque você não vai conseguir ter um bom resultado. Verdade. Só para acalmar um pouco, de repente quem está nos vendo ali, você falou um pouco de a prova discursiva, de parecer, peças processuais, mas isso você fez, né, prestou concurso para consultor. Concurso para consultor legislativo costuma pedir para você elaborar um parecer, um projeto de lei. É uma prova discursiva mais elaborada, um pouco mais difícil. Mas principalmente uma prova para técnico legislativo, nível médio, é uma redação simples, é uma dissertação simples. Então não tem tanta dificuldade. Quando eu fiz o concurso para 2000, eu investi muito, fiz muitos cursos, procurei os melhores professores e redação era um grande desafio para mim. Eu não sabia escrever bem, uma insegurança terrível, né? E pensar que depois disso já me tornei escritor, 8 livros publicados, mas naquela época era um grande desafio, né? Eu costumo dizer que eu fui aprender português quando eu fiz o concurso para analista em 2000. Então já estava com 30 anos, nessa preparação já tinha feito concurso para a Câmara em 92, passado como técnico, fui aprender português de fato quando eu me preparei para analista. Foi uma preparação intensa e eu procurei várias professoras de português, de redação, e uma delas ela dava aula numa kitnet, num bairro de Brasília, e eu ia lá na kitnet dela, ela entrava, me deixava numa sala, me passava o material e ia para o outro cômodo dessa kitnet. Ela falava, eu vim aqui para ler um texto, eu queria aprender a redigir. Então foi um curso que, em geral, não valeu a pena. Mas o que nesse curso valeu muito a pena e eu pagaria de novo para fazer? Nesse curso, essa professora me mostrou como eram as redações de concurso
porque ela já havia corrigido provas de participar de bancas, corrigido prova, e ela tinha as redações dos candidatos que eram aprovados. E aí, quando eu pegava o texto da redação, eu olhava e falava assim, essa redação tirou 8, essa aqui tirou 10, é só isso que precisa fazer? Aí eu percebi, não, eu sei escrever. Eu estava com um perfeccionismo, querendo escrever, não era para ser um jornalista, um escritor, era para conseguir escrever um texto simples, e aí dicas muito simples que um outro colega já nos deu, você escrever um texto ali na ordem direta, sujeito, verbo, predicado, evita usar a voz passiva, por exemplo, só isso aí já te salva muito. E no concurso para analista, a questão sobre sessões preparatórias, não sei se vocês lembram, mas tinha 4 tópicos para você discorrer sobre eles. Era uma redação que não precisava seguir esse modelo tradicional de introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tinha conclusão. Você precisava apenas discorrer sobre os 4 tópicos que eles precisavam, pediam, e aí essa dica do Fabiano é muito importante. Obedecer à estrutura que o examinador colocou na prova. Não tenta inverter essa estrutura, porque você vai confundir a você mesmo e pode confundir o examinador, como o Fabiano disse. No final já está cansado e está já com o modelo mental ali desenhado, uma forminha. Então segue essa forminha também, que a sua chance de sucesso é bem maior. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês aí pela disposição, certamente um rico material para quem está se preparando, para quem está interessado pela Câmara. Então, muito obrigado, Ana, pela sua colaboração. Fabiano, muito obrigado aí pela sua participação. E quiser uma palavra final para o público, a gente fecha esse bloco. Bem, o que eu tenho a dizer para vocês é o que eu já disse no início. Acredite nos seus sonhos, acredite que é possível, certo? A Câmara é um concurso que milhões e milhões de brasileiros almejam. Muito bom trabalhar aqui, a experiência que eu tenho aqui é muito boa, trabalho numa comissão, lido diretamente com parlamentares, vejo o processo legislativo acontecendo. Então, se você gosta desse assunto e tem vontade de trabalhar com esse assunto, aqui é o lugar. E isso não é inatingível. A gente, como volto a dizer, a gente acha que existe um abismo, mas quanto mais você vai se preparando, vai fazendo concurso, você vai percebendo que você está, pouco a pouco, alcançando o seu objetivo final. Você, mais uma vez, como eu falei, você de repente não consegue, num passo só, sair de onde você está chegando na Câmara, mas aos poucos, se você estudando e tiver comprometimento, é uma realidade que está para todo mundo e é possível de alcançar. E assim como a Ana disse, é uma coisa que não depende de ninguém, depende de você mesmo. É claro que tem pessoas mais afortunadas, né, que tem que tiveram uma melhor preparação enquanto adolescentes na escola e tudo mais. Mas hoje em dia tem recurso de todos os tipos, isso não é desculpa, então você pode se preparar, é o meio mais democrático para você conseguir um emprego, eu penso dessa forma. E acredite nos seus sonhos, trabalhe duro, que a vitória vai virar. Virá, com certeza. Bom, é isso também. Muito obrigada, professor, também pela oportunidade, né? Eu acho que é importante as pessoas verem, né, de gente que está dentro, né, que conseguiu. Me sinto feliz, né, se eu conseguir inspirar, motivar pessoas, né, que estão aí na luta. E realmente também é um prazer conviver com o professor. E são pessoas aqui, é um meio que realmente a gente tem acesso a pessoas assim incríveis, que tem muito a acrescentar para a gente também. E, bom, é isso. Como o Fabiano falou, realmente é acreditar, mas também, claro, trabalhar duro para isso, né? Tudo vem com muito esforço, nada cai do céu. Gente, então, essa mensagem, acredite, trabalhe aí com empenho, dedicação e não olhe para o cenário negativo. Eu costumo dizer que, uma frase que não é minha, uma frase não sei agora de quem é o autor, mas aquele que quer, faz. O que não quer, simplesmente inventa uma desculpa. E desculpa, cada um de nós tem uma caixinha cheia, a gente tira quantas a gente quiser, a hora que quiser. Então, não coloque desculpas, estude, acredite, e você vai conseguir a sua vaga,
e a gente está aqui, esperando vocês para virem conviver com a gente. Venham logo!